Nas águas calmas do rio Araguaia, onde o tempo parece ter esquecido de passar, emerge uma terra que guarda segredos ancestrais como nenhuma outra no planeta. É a maior ilha fluvial do mundo, um santuário verde de proporções continentais, onde as águas sussurram histórias que ecoam há milênios. Aqui, entre a neblina matinal que dança sobre os rios e o canto melodioso de aves que não existem em nenhum outro lugar da Terra, há um mistério que conecta você, neste exato momento, aos primeiros habitantes que pisaram nesta terra sagrada. A ilha do Bananal não é apenas um pedaço de terra cercado por água. É um portal para uma dimensão onde a natureza e a espiritualidade se entrelaçam de forma tão íntima que até os cientistas mais céticos param para contemplar o inexplicável. Nesta jornada através dos séculos, você descobrirá não apenas a história desta ilha encantada, mas também o segredo por trás das luzes misteriosas que dançam sobre suas águas em noites sem lua, um fenômeno que os antigos xamãs conheciam bem, mas que a ciência moderna ainda não consegue decifrar completamente. E antes que a gente siga viagem pelo tempo, se este clima e essa história estão tocando você, inscreva-se no canal e ative o sininho. A sua presença é a luz que guia nossa jornada neste longo entardecer. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E que horas são aí agora? Você sabia que a Ilha do Bananal possui uma área maior que países inteiros como El Salvador ou Israel? Com seus 20.000 quilômetros quadrados de extensão, ela se estende majestosamente pelo coração do Brasil, como um gigante adormecido que respira através de suas florestas e campos alagados. Era uma manhã de céu claro quando os primeiros exploradores portugueses avistaram esta terra através da cortina de vapor que se eleva eternamente dos rios. O ano era 1673 e Anhanguera, o bandeirante paulista, navegava pelas águas do Araguaia em busca de ouro e pedras preciosas. Mas o que ele encontrou foi muito mais valioso que qualquer metal. Um mundo intocado onde a natureza ainda falava a língua original da criação. As canoas deslizavam silenciosamente entre os braços do rio e os homens mal conseguiam acreditar no que viam. Uma ilha tão vasta que suas bordas se perdiam no horizonte, coberta por uma vegetação tão exuberante que parecia um jardim plantado pelos próprios deuses. Porém, muito antes da chegada dos bandeirantes, muito antes mesmo de qualquer europeu sonhar com estas terras, Aito, Ilha do Bananal, já era habitada por povos que compreendiam seus mistérios de forma profunda e reverente. Os Carajá, os Javaé e os Avá Canoeiro não apenas viviam nesta ilha, eles eram parte dela, como as árvores são parte da floresta, como os peixes são parte do rio. Suas aldeias se espalhavam estrategicamente pelos pontos mais altos da ilha, protegidas das cheias anuais que transformavam vastas extensões em espelhos d'água, onde o céu se refletia com perfeição absoluta. Durante a estação das águas, quando os rios transbordavam e abraçavam a terra com ternura maternal, a ilha se transformava em um arquipélago de pequenas elevações cercadas por lagoas cristalinas. Era nestes momentos mágicos que os indígenas relatavam avistamentos das luzes dançantes, esferas luminosas que flutuavam sobre as águas como vagalumes gigantes, movendo-se em padrões que pareciam seguir uma coreografia celestial. Os pajés interpretavam estas aparições como mensagens dos ancestrais, sinais de que a ilha estava em harmonia com as forças cósmicas que regem o universo. Os Carajá desenvolveram uma relação tão íntima com os ciclos da ilha que seu calendário era baseado nos ritmos das enchentes e vazantes.
Eles sabiam exatamente quando plantar, quando pescar, quando celebrar e quando se recolher em silêncio contemplativo. Suas cerâmicas, decoradas com motivos que representavam os espíritos das águas, eram queimadas em fornos especiais durante as noites de lua nova, quando acreditavam que a energia da ilha estava mais receptiva à criação artística. As mulheres Javaé, guardiãs dos segredos da cerâmica sagrada, passavam dias inteiros nas margens dos lagos coletando barro especial que só aflorava durante determinadas épocas do ano. Este barro, segundo suas tradições, tinha propriedades místicas que conectavam as peças criadas com os espíritos protetores da ilha. Quando moldavam suas bonecas de cerâmica, não estavam apenas criando objetos decorativos, estavam dando forma física às almas dos antepassados, permitindo que continuassem a proteger e orientar as novas gerações. A fauna da ilha sempre foi um espetáculo à parte, um verdadeiro teatro natural onde cada animal desempenha seu papel na grande sinfonia da vida. Onças pintadas caminhavam majestosamente pelas trilhas ancestrais, seus passos silenciosos como sussurros da floresta. Ariranhas brincavam nas águas rasas, enquanto jacarés descansavam imóveis como troncos à deriva, em uma coexistência que demonstrava o equilíbrio perfeito desta terra abençoada. Mas havia algo na ilha do Bananal que transcendia a simples biodiversidade, uma energia especial que os visitantes sentiam desde o momento em que pisavam em suas margens, uma sensação de estar em um lugar onde o véu entre o mundo físico e o espiritual era mais tênue, onde os sonhos e a realidade se misturavam como as águas do rio com as lágrimas da chuva. O que será que os antigos habitantes desta ilha sabiam sobre as forças místicas que ainda hoje fazem com que visitantes relatem experiências inexplicáveis? O som dos remos cortando a água ecoava suavemente entre os galhos das embaúbas, enquanto uma expedição de jesuítas navegava cautelosamente pelo braço norte do Araguaia, em uma manhã de 1775, que seria lembrada para sempre na memória da ilha. O padre João de São José, missionário de mãos calejadas e olhos curiosos, anotava em seu diário cada detalhe desta terra que lhe parecia um fragmento do paraíso perdido. Suas palavras, escritas à luz trêmula de uma vela de cera de abelha, ainda hoje nos permitem vislumbrar o espanto daqueles primeiros encontros entre mundos completamente diferentes. A canoa deslizava entre ilhotas cobertas de vegetação tão densa que parecia um tapete verde estendido sobre as águas calmas. De tempos em tempos, o silêncio era quebrado pelo mergulho súbito de um jacaré ou pelo grito agudo de uma arara vermelha que cruzava o céu como uma chama viva. Os indígenas Carajá, que guiavam a embarcação, remavam com uma técnica ancestral, seus movimentos tão sincronizados com o ritmo da natureza que pareciam uma dança aquática transmitida através de gerações. Foi durante esta expedição que o padre João registrou pela primeira vez o fenômeno das luzes dançantes que tanto intrigava os nativos. Em seu relato, ele descreveu esferas luminosas que apareciam sobre as águas durante as noites mais escuras, movendo-se em padrões circulares que desafiavam qualquer explicação racional da época. São como estrelas que desceram do céu para banhar-se nas águas sagradas desta ilha, escreveu em sua caligrafia cuidadosa, e os índios as veneram como manifestações divinas que abençoam suas pescarias e protegem suas famílias. Os Carajá receberam os missionários com uma hospitalidade que contrastava com o medo e a desconfiança que outros povos indígenas demonstravam diante dos homens brancos. Talvez fosse a influência pacificadora
da própria ilha, ou talvez os nativos compreendessem que aqueles visitantes, diferentemente dos bandeirantes que buscavam ouro e escravos, vinham movidos por uma busca espiritual que eles podiam respeitar, mesmo sem compreender completamente. A aldeia principal dos Carajá situava-se em uma elevação natural no centro da ilha, cercada por palmeiras buriti que se erguiam como colunas de um templo a céu aberto. As casas, construídas com madeira e palha, em perfeita harmonia com o ambiente, pareciam brotar naturalmente do solo como cogumelos gigantes. O chefe da aldeia, um homem de idade indefinível, cujos olhos brilhavam com a sabedoria de quem conversa diariamente com os espíritos da natureza, acolheu os jesuítas com uma cerimônia que durou 3 dias e 3 noites. Durante este período de convivência, o padre João teve a oportunidade de observar de perto os rituais e costumes que regiam a vida na ilha. Ficou particularmente impressionado com a relação que os Carajá mantinham com os ciclos da água, organizando toda a sua existência em torno das cheias e vazantes que transformavam constantemente a geografia da ilha. Eles não lutam contra a natureza, anotou em seu diário, mas dançam com ela como parceiros eternos em uma valsa cósmica. Você sabia que os Carajá desenvolveram um sistema único de navegação baseado na observação das estrelas refletidas nas águas da ilha? Durante as noites de lua nova, quando o céu se espelhava perfeitamente nas lagoas calmas, os navegadores nativos conseguiam determinar sua posição exata observando as constelações duplicadas, uma no céu e outra na água, criando um mapa celestial de precisão extraordinária. As mulheres da aldeia demonstraram aos visitantes a arte ancestral de tecer fibras de buriti, criando tapetes e cestas com padrões geométricos que contavam histórias milenares. Cada desenho tinha um significado específico. Alguns representavam os espíritos das águas, outros simbolizavam as diferentes fases da lua, e havia aqueles que só podiam ser compreendidos pelos iniciados nos mistérios mais profundos da tribo. O processo de tingimento utilizava plantas e minerais encontrados exclusivamente na ilha, resultando em cores que pareciam capturar a própria essência da natureza local. Os homens, por sua vez, demonstraram suas técnicas de pesca que iam muito além da simples captura de alimentos. Para os Carajá, pescar era um ato sagrado que requeria preparação espiritual e respeito absoluto pelos espíritos dos peixes. Antes de lançar suas redes artesanais, feitas com fibras vegetais e decoradas com pequenos amuletos de osso e pedra, eles realizavam cantos especiais que pediam permissão aos guardiões das águas para retirar apenas o necessário para a sobrevivência da comunidade. O padre João observou com fascínio como os pescadores conseguiam prever com precisão absoluta os melhores locais e horários para cada tipo de peixe. Eles conheciam os hábitos de cada espécie como se fossem membros de suas próprias famílias, sabendo quando os pintados subiriam o rio para desovar, quando os dourados se concentrariam nas águas mais profundas e quando os pacos procurariam as frutas que caíam das árvores nas margens. Durante as longas noites de conversa ao redor das fogueiras, os pajés compartilharam com o missionário algumas de suas lendas mais sagradas. Falaram sobre a época em que a ilha estava conectada ao mundo espiritual por pontes invisíveis, permitindo que os ancestrais transitassem livremente entre os planos de existência. Contaram sobre os primeiros habitantes da ilha, seres de luz que vieram das estrelas para ensinar os humanos a viver em harmonia com as forças da natureza. Uma dessas lendas
chamou particularmente a atenção do padre João. A história da Mãe das Águas, uma entidade feminina que habitava as profundezas dos lagos da ilha e que se manifestava através das luzes dançantes observadas durante as noites especiais. Segundo a tradição Carajá, aqueles que conseguiam contemplar estas luzes com o coração puro recebiam dons especiais. Alguns desenvolviam a capacidade de se comunicar com os animais, outros passavam a compreender a linguagem das plantas, e os mais afortunados adquiriam o dom da cura através do toque. O missionário partiu da ilha com o coração transformado e a mente repleta de questões que desafiariam sua fé de maneiras inesperadas. Em suas últimas anotações sobre a visita, ele escreveu uma frase que se tornaria profética: "Esta ilha guarda segredos que nem a ciência nem a religião conseguem explicar sozinhas." Que mistérios ancestrais continuariam a se manifestar quando outros exploradores chegassem a estas águas encantadas? Uma expedição de naturalistas franceses remava contra a correnteza do Araguaia em uma tarde dourada de 1892, carregando instrumentos científicos que brilhavam sob o sol tropical como joias preciosas. Auguste de Saint-Hilaire, botânico renomado e observador meticuloso, ajustava seu telescópio enquanto contemplava a imensidão verde que se estendia diante de seus olhos como um oceano vegetal ondulando suavemente na brisa. Seus cadernos de campo, protegidos por capas de couro resistente à umidade, logo se encheriam de descobertas que revolucionariam o conhecimento científico sobre esta região misteriosa do coração do Brasil. A comitiva científica incluía não apenas botânicos e zoólogos, mas também um jovem geólogo alemão chamado Carl von Martius, cujos estudos sobre as formações rochosas da ilha revelariam segredos geológicos que remontavam a milhões de anos. Suas ferramentas de precisão, martelos especializados, lupas de aumento e recipientes para coleta de amostras, contrastavam curiosamente com os instrumentos rudimentares, mas eficazes, utilizados pelos guias Carajá que os acompanhavam. Os indígenas observavam com uma mistura de curiosidade e divertimento os estranhos rituais dos homens brancos que coletavam folhas, flores e pedras com uma reverência quase religiosa. Para os nativos, cada planta, cada pedra, cada inseto era parte de uma teia sagrada de conexões que não precisava ser dissecada para ser compreendida, bastava observar, sentir e respeitar. No entanto, reconheciam que aqueles visitantes, diferentemente dos bandeirantes que buscavam apenas riquezas materiais, demonstravam um genuíno amor pela natureza, mesmo que expressado de forma peculiar. Durante as primeiras semanas na ilha, Saint-Hilaire catalogou mais de 200 espécies vegetais completamente desconhecidas pela ciência europeia. Suas descrições detalhadas, acompanhadas de delicados desenhos feitos à mão, capturavam não apenas a anatomia das plantas, mas também sua relação íntima com o ecossistema único da ilha. Ele observou como certas orquídeas floriam apenas durante as noites de lua cheia, quando as luzes misteriosas apareciam sobre as águas, sugerindo uma conexão ainda não compreendida entre os fenômenos luminosos e os ciclos reprodutivos da flora local. O geólogo von Martius fez uma descoberta ainda mais surpreendente quando analisou as formações rochosas no centro da ilha. As amostras de rocha revelaram minerais raros que teoricamente não deveriam existir naquela região geográfica, incluindo cristais de quartzo com propriedades ópticas incomuns que pareciam amplificar e refratar a luz de maneiras inexplicáveis. É como se esta ilha fosse um laboratório natural,
onde as leis da física assumem características particulares, escreveu em seu relatório científico. Você sabia que a ilha do Bananal possui um campo magnético próprio, ligeiramente diferente do campo magnético terrestre? Esta peculiaridade foi descoberta pelos naturalistas franceses quando notaram que suas bússolas apresentavam pequenas variações quando utilizadas em certas áreas da ilha, especialmente próximo aos locais onde as luzes dançantes eram mais frequentemente avistadas. Os cientistas estabeleceram um acampamento base em uma clareira elevada, cercada por jequitibás centenários, cujos troncos gigantescos serviam como marcos naturais para orientação. Durante as noites, enquanto classificavam, suas descobertas à luz de lamparinas a querosene eram frequentemente visitados por animais curiosos que pareciam atraídos não pela luz, mas pela própria presença humana. Preguiças desciam lentamente das árvores para observar os estrangeiros, enquanto pequenos macacos prego brincavam com os instrumentos científicos deixados sobre as mesas improvisadas. Foi durante uma dessas noites de trabalho que a expedição testemunhou pela primeira vez o fenômeno das luzes dançantes, que tanto intrigava os habitantes locais. Saint-Hilaire estava examinando espécimes de plantas aquáticas quando uma luminosidade suave começou a emergir da superfície de uma lagoa próxima. Inicialmente, pensou que se tratava do reflexo da lua nas águas, mas logo percebeu que as luzes se moviam independentemente, formando padrões circulares e espirais que pareciam seguir uma lógica própria. Von Martius rapidamente pegou seus instrumentos de medição, tentando registrar qualquer variação nos campos magnético e elétrico da região. Para sua surpresa, detectou flutuações significativas em ambos os campos, coincidindo exatamente com os movimentos das luzes. Estamos diante de um fenômeno que desafia nossa compreensão atual da física, anotou em seu diário, algo que sugere a presença de forças naturais ainda não catalogadas pela ciência. Os guias Carajá acompanhavam as tentativas científicas de explicar o fenômeno com sorrisos pacientes e olhares compreensivos. Quando Saint-Hilaire perguntou sobre a origem das luzes, o pajé da tribo respondeu com uma simplicidade desconcertante. Vocês tentam entender com instrumentos aquilo que só pode ser compreendido com o coração. As luzes são mensagens dos ancestrais e cada mensagem é única para quem a recebe. Esta resposta provocou longas discussões entre os cientistas sobre os limites do conhecimento empírico e a possibilidade de existirem fenômenos naturais que transcendiam as metodologias científicas tradicionais. Von Martius, profundamente influenciado pela filosofia alemã da época, começou a desenvolver teorias sobre a existência de campos de consciência que poderiam influenciar os fenômenos físicos de maneiras ainda não compreendidas. Durante os meses seguintes, a expedição coletou evidências cada vez mais intrigantes. Descobriram que certas plantas da ilha emitiam luminescência própria durante períodos específicos, especialmente aquelas que cresciam próximo aos pontos onde as luzes dançantes apareciam com maior frequência. Algumas espécies de peixes também apresentavam bioluminescência incomum, criando pequenos rastros de luz quando nadavam nas águas mais profundas dos lagos. Saint-Hilaire desenvolveu uma teoria revolucionária para a época, a de que a ilha funcionava como um ecossistema bioelétrico integrado, onde plantas, animais e minerais interagiam através de campos energéticos sutis, criando um ambiente único onde a vida manifestava propriedades extraordinárias. Suas anotações incluíam observações
sobre a aparente longevidade excepcional tanto da flora quanto da fauna local, bem como a ausência de certas doenças que afetavam outras regiões tropicais. A expedição francesa partiu da ilha carregando não apenas espécimes e dados científicos, mas também um profundo senso de humildade diante dos mistérios que haviam encontrado. Em seus relatórios finais, ambos os cientistas recomendaram que estudos adicionais fossem realizados, preferivelmente com equipamentos mais sofisticados e períodos de observação mais longos. O que descobririam os próximos visitantes desta terra, onde a ciência encontrava seus próprios limites? Entre as sombras alongadas que se projetavam sobre o acampamento da Comissão Rondon, um jovem militar ajustava cuidadosamente seu teodolito, enquanto a brisa vespertina carregava o aroma úmido da floresta misturado com o cheiro de couro e metal dos equipamentos cartográficos. Era o ano de 1907 e o Brasil republicano ainda tateando seus primeiros passos como nação independente. Enviara uma das mais ambiciosas expedições científicas de sua história para mapear e integrar os territórios mais remotos do país. O coronel Cândido Rondon, homem de visão extraordinária e determinação férrea, escolhera a ilha do Bananal como um dos pontos estratégicos desta missão, que mudaria para sempre a compreensão geográfica do centro-oeste brasileiro. A expedição incluía cartógrafos, topógrafos, naturalistas e engenheiros militares, todos equipados com os mais modernos instrumentos da época. Seus equipamentos pesados, teodolitos de bronze polido, bússolas de precisão alemã, câmeras fotográficas que requeriam longos tempos de exposição, contrastavam dramaticamente com a leveza e funcionalidade dos utensílios utilizados pelos povos nativos que os acompanhavam como guias e intérpretes. O próprio Rondon, filho de terra indígena e conhecedor profundo das complexidades culturais do Brasil interior, estabeleceu desde o início protocolos rigorosos de respeito às comunidades locais. Suas ordens eram claras: nenhum membro da expedição deveria interferir nos costumes tradicionais dos habitantes da ilha, e todos os trabalhos científicos deveriam ser realizados com o consentimento e participação ativa dos líderes tribais. Os Carajá receberam a comitiva governamental com uma cerimônia especial que durou 5 dias, período durante o qual os militares foram iniciados nos rituais básicos de purificação espiritual considerados necessários para qualquer pessoa que desejasse permanecer na ilha por período prolongado. O pajé principal, um homem de cabelos brancos como a espuma do rio e olhos que pareciam refletir a profundidade das águas ancestrais, explicou através de intérpretes que a ilha possuía espíritos vigilantes que precisavam reconhecer e aceitar cada visitante antes que fosse permitida sua permanência. Durante estas cerimônias introdutórias, os militares observaram práticas rituais de complexidade surpreendente. Os indígenas utilizavam instrumentos musicais feitos com materiais exclusivos da ilha, flautas de bambu que crescia apenas em determinadas áreas alagadas, tambores cobertos com pele de animais locais e chocalhos preenchidos com sementes de plantas que só frutificavam durante as épocas das grandes enchentes. A música resultante criava uma atmosfera de profunda espiritualidade que até os homens mais pragmáticos da expedição reconheceram como algo extraordinário. O trabalho cartográfico revelou aspectos geográficos da ilha que desafiavam as teorias convencionais sobre formação de ilhas fluviais. Os topógrafos descobriram que certas áreas apresentavam elevações inexplicáveis para uma região teoricamente formada por sedimentação aluvial.
Estruturas rochosas emergiam do solo em pontos específicos, criando pequenas colinas que os nativos consideravam sagradas e que apresentavam características geológicas incompatíveis com a idade estimada da ilha. Você sabia que durante os trabalhos da Comissão Rondon foi descoberto um sistema de cavernas subterrâneas na Ilha do Bananal? Estas cavernas, conhecidas apenas pelos pajés mais antigos, continham pinturas rupestres que retratavam não apenas animais e plantas da região, mas também figuras humanoides cercadas por círculos luminosos, possivelmente representando as misteriosas luzes dançantes observadas sobre as águas da ilha. O fotógrafo oficial da expedição, um jovem paulista chamado Virgílio Várzea, conseguiu capturar algumas das primeiras imagens documentais da vida cotidiana na ilha. Suas fotografias, feitas com uma câmera de grande formato que requeria chapas de vidro e longos tempos de exposição, revelaram detalhes fascinantes sobre a arquitetura indígena, os métodos de pesca tradicionais e as cerimônias religiosas dos habitantes locais. Uma série particular de fotografias, tiradas durante uma noite de lua cheia, quando as luzes dançantes apareceram sobre um lago próximo ao acampamento, mostrou estranhas aurículas luminosas que não podiam ser explicadas por falhas no equipamento fotográfico. Os engenheiros da expedição ficaram impressionados com a sofisticação dos sistemas de irrigação e drenagem desenvolvidos pelos Carajá para gerenciar as variações sazonais do nível das águas. Canais escavados com precisão matemática direcionavam o fluxo das enchentes para áreas específicas, criando lagos temporários que serviam como viveiros naturais para peixes e reservatórios de água doce durante as estações secas. Estes sistemas, claramente desenvolvidos ao longo de séculos de observação e experimentação, demonstravam um conhecimento hidráulico que rivalizava com as melhores práticas de engenharia da época. Durante as longas noites no acampamento, enquanto os dados do dia eram compilados e organizados, os membros da expedição frequentemente eram visitados por fenômenos inexplicáveis. Instrumentos deixados sobre as mesas apareciam pela manhã em posições diferentes, sempre organizados de forma mais eficiente do que haviam sido deixados. Alguns militares relataram sonhos extremamente vívidos, onde recebiam instruções sobre como realizar melhor seus trabalhos, e, curiosamente, quando aplicavam estas instruções oníricas, obtinham resultados significativamente superiores. O próprio coronel Rondon anotou em seu diário pessoal observações sobre a aparente influência que a ilha exercia sobre o estado mental e emocional de sua equipe. Há algo nesta terra que desperta capacidades latentes do espírito humano, escreveu, como se a própria atmosfera estivesse impregnada de uma energia que amplifica nossa conexão com os mistérios mais profundos da existência. Os trabalhos de mapeamento revelaram que a ilha possuía uma geometria quase perfeita, com seus contornos seguindo proporções matemáticas que raramente ocorrem em formações naturais. Esta descoberta levou alguns membros da expedição a especular sobre a possibilidade de intervenção humana ancestral na configuração física da ilha, teorias que os pajés Carajá confirmaram através de lendas que falavam sobre os primeiros moldadores, seres míticos que teriam esculpido a ilha de acordo com padrões cósmicos específicos. As medições magnéticas realizadas em diferentes pontos da ilha revelaram variações significativas que formavam um padrão geométrico complexo, sugerindo a presença de minerais raros ou estruturas subterrâneas que influenciavam o campo magnético local. Estas descobertas
seriam posteriormente estudadas por gerações de cientistas, sem que uma explicação definitiva fosse encontrada. Quando a Comissão Rondon deixou a ilha após 6 meses de trabalho intensivo, levava consigo mais perguntas do que respostas. Os relatórios oficiais documentaram descobertas científicas importantes, mas muitos membros da expedição guardaram para si experiências pessoais que desafiavam qualquer explicação racional. Que novos mistérios emergiriam quando a modernidade do século XX finalmente chegasse a esta terra atemporal? O zumbido distante de um motor de avião ecoava sobre as copas das árvores em uma manhã cristalina de 1943, quebrando pela primeira vez na história o silêncio milenar que envolvia a ilha do Bananal. O piloto, um jovem tenente da Força Aérea Brasileira, chamado Alberto Santos Cruz, ajustava os controles de seu monomotor enquanto sobrevoava aquela imensidão verde que se estendia abaixo como um oceano de folhagens, pontilhado por lagos que brilhavam como diamantes sob o sol matinal. Era a primeira missão de reconhecimento aéreo oficial sobre a ilha, parte de um programa militar mais amplo para mapear e proteger as fronteiras internas do país durante os anos turbulentos da Segunda Guerra Mundial. Do alto, a geografia da ilha revelava padrões que eram invisíveis do solo. Linhas geométricas naturais que conectavam as elevações rochosas, cursos d'água que formavam desenhos quase mandálicos e áreas de vegetação que se organizavam em círculos concêntricos ao redor de pontos específicos. O tenente Santos Cruz, acostumado à precisão cartográfica dos voos de reconhecimento, ficou intrigado com a ordem aparentemente proposital daquela paisagem selvagem. Suas fotografias aéreas, reveladas posteriormente nos laboratórios da Base Aérea de Anápolis, causaram sensação entre os geógrafos e cartógrafos militares. As imagens mostravam estruturas circulares na vegetação que sugeriam antigas construções ou modificações humanas do terreno, além de padrões de drenagem que pareciam seguir um planejamento deliberado. Mas, intrigante ainda era a presença de áreas perfeitamente simétricas, onde diferentes tipos de vegetação se alternavam em faixas regulares, criando um efeito visual que lembrava os jardins geométricos dos palácios europeus. Naquele mesmo ano, um grupo de antropólogos da Universidade de São Paulo, liderado pela professora Heloísa Alberto Torres, estabeleceu a primeira estação de pesquisa permanente na ilha. Diferentemente das expedições anteriores, que permaneciam por períodos limitados, esta equipe tinha a intenção de realizar estudos longitudinais que abrangeriam múltiplos ciclos sazonais, permitindo uma compreensão mais profunda dos padrões culturais e ambientais da região. A estação de pesquisa foi construída em parceria com os Carajá, utilizando técnicas tradicionais de construção adaptadas para abrigar equipamentos científicos modernos. O resultado foi uma série de estruturas que se integravam harmoniosamente à paisagem, com telhados de palha que protegiam laboratórios improvisados, onde microscópios e balanças de precisão conviviam com artesanatos indígenas e instrumentos rituais cerimoniais. A professora Torres, pioneira nos estudos de gênero em sociedades indígenas, ficou particularmente fascinada com o papel das mulheres Carajá na preservação e transmissão do conhecimento ancestral. Suas pesquisas revelaram que as ceramistas da tribo não eram apenas artesãs, mas verdadeiras guardiãs de um sistema complexo de conhecimentos que incluía astronomia, meteorologia, botânica e medicina tradicional, todos codificados nos padrões decorativos de suas criações.
Você sabia que as bonecas de cerâmica criadas pelas mulheres Carajá funcionam como uma espécie de biblioteca tridimensional? Cada figura representa não apenas aspectos culturais da tribo, mas também informações específicas sobre plantas medicinais, calendários astronômicos e técnicas de sobrevivência transmitidas através de símbolos e proporções matemáticas precisas incorporadas ao design das peças. Durante seus estudos, a equipe antropológica documentou pela primeira vez os rituais relacionados às aparições das luzes dançantes. Descobriram que os Carajá possuíam um calendário específico para prever quando os fenômenos luminosos seriam mais intensos, baseado em observações astronômicas que correlacionavam as fases da Lua, a posição de certas constelações e os ciclos de enchente e vazante dos rios. Este conhecimento era transmitido oralmente através de cantos cerimoniais que funcionavam como mnemônicos complexos, permitindo a preservação de informações precisas ao longo de gerações. Um jovem etnomusicólogo da equipe, professor João Ribeiro Vilela, dedicou-se especificamente ao estudo destes cantos rituais, utilizando gravadores de fita magnética, tecnologia revolucionária para a época. Conseguiu registrar horas de música cerimonial que revelaram estruturas melódicas de complexidade surpreendente. Quando analisadas posteriormente com instrumentos de precisão, as frequências utilizadas nos cantos coincidiam exatamente com as vibrações naturais detectadas nos pontos da ilha, onde as luzes dançantes apareciam com maior regularidade. Esta descoberta levou à formulação de teorias sobre a possível conexão entre os rituais indígenas e os fenômenos luminosos observados na ilha. Alguns pesquisadores começaram a especular que os cantos cerimoniais poderiam de alguma forma influenciar ou mesmo provocar as manifestações das luzes através de mecanismos ainda não compreendidos pela ciência convencional. Durante o inverno de 1944, a estação de pesquisa foi visitada pelo renomado físico brasileiro César Lattes, na época já reconhecido internacionalmente por suas contribuições para a física de partículas. Lattes chegou à ilha carregando equipamentos de detecção de radiação e instrumentos para medição de campos eletromagnéticos, determinado a encontrar uma explicação científica para os fenômenos luminosos que vinham sendo relatados há séculos. Suas medições revelaram anomalias significativas nos campos eletromagnéticos da ilha, especialmente em áreas próximas às formações rochosas descobertas pela Comissão Rondon. Os instrumentos detectaram emissões de radiação em frequências específicas que não correspondiam a nenhum elemento conhecido, sugerindo a presença de minerais raros ou estruturas cristalinas com propriedades únicas. Mais intrigante ainda foi a descoberta de que estas emissões se intensificavam durante as noites em que as luzes dançantes eram avistadas, criando uma correlação direta entre os fenômenos luminosos e as variações nos campos energéticos da região. Lattes documentou meticulosamente estas observações, mas admitiu em seus relatórios que os dados desafiavam as teorias físicas aceitas na época. A presença de cientistas modernos na ilha criou oportunidades únicas de diálogo entre o conhecimento ancestral dos povos nativos e as metodologias científicas contemporâneas. Os pajés Carajá demonstraram interesse genuíno pelos instrumentos e teorias dos pesquisadores, enquanto os cientistas gradualmente começaram a reconhecer a sofisticação e precisão dos conhecimentos tradicionais preservados pela cultura indígena. Esta troca de saberes resultou em descobertas que nenhum dos grupos teria alcançado isoladamente.
Quando os pajés indicaram aos cientistas os locais e horários específicos onde os fenômenos luminosos eram mais intensos, os pesquisadores conseguiram realizar medições mais precisas e sistemáticas. Por sua vez, quando os instrumentos científicos confirmaram aspectos das tradições orais dos Carajá, isso fortaleceu a preservação cultural e aumentou o reconhecimento da validade dos conhecimentos ancestrais. O que aconteceria quando as transformações sociais dos anos seguintes trouxessem novos desafios para este equilíbrio delicado entre tradição e modernidade? Uma caravana de jipes militares avançava lentamente pela estrada de terra recém-aberta que conectava, pela primeira vez, a ilha do Bananal ao resto do país, levantando nuvens de poeira vermelha que se misturavam com a neblina matinal em uma dança etérea entre o progresso e a natureza selvagem. Era o ano de 1961 e o Brasil vivia os anos dourados da era JK, quando a construção de Brasília e a abertura de novas fronteiras representavam o sonho de um país que se modernizava em ritmo acelerado. Mas, para os habitantes ancestrais da ilha, aquela estrada significava muito mais do que progresso. Era o início de uma era onde teriam que lutar para preservar seus segredos milenares contra as pressões inevitáveis da civilização moderna. O líder da expedição governamental, Dr. Orlando Vilas Boas, irmão dos famosos sertanistas, carregava nos ombros a responsabilidade de implementar as primeiras políticas oficiais de proteção aos povos indígenas da região. Seus olhos experientes, acostumados a navegar pelos dilemas complexos do contato entre culturas, observavam com preocupação e esperança as transformações que se anunciavam. Em suas mãos, documentos oficiais que estabeleceriam a ilha como área de proteção especial, mas em seu coração, a incerteza sobre como conciliar desenvolvimento e preservação. Os Carajá receberam esta nova fase com a sabedoria característica de quem já havia atravessado inúmeras transformações ao longo dos séculos. O pajé principal, agora um homem muito idoso, cujos antepassados haviam testemunhado a chegada dos primeiros exploradores, reuniu o conselho tribal para deliberar sobre as mudanças que se aproximavam. Suas palavras, traduzidas cuidadosamente pelos intérpretes, ecoavam com a profundidade de quem compreende que toda mudança traz tanto perdas quanto oportunidades. A construção da primeira escola formal na ilha representou um marco histórico que simbolizava perfeitamente as complexidades deste período de transição. Erguida através de uma parceria entre o governo federal e as lideranças indígenas, a escola foi projetada para funcionar como uma ponte entre dois mundos, oferecendo educação moderna sem abandonar completamente os métodos tradicionais de transmissão de conhecimento. As salas de aula dividiam espaço com áreas destinadas aos rituais cerimoniais, e o currículo incluía tanto matemática e português quanto astronomia tradicional e técnicas ancestrais de agricultura. A primeira professora designada para a escola, Maria Helena Cardoso, era uma educadora experiente que havia trabalhado em comunidades rurais remotas, mas nada em sua carreira a havia preparado para os desafios únicos que encontraria na ilha do Bananal. Em suas cartas para a família, ela descrevia com fascínio e perplexidade as experiências extraordinárias que vivenciava diariamente. Crianças que demonstravam capacidades intuitivas inexplicáveis, fenômenos naturais que pareciam responder à presença humana, e uma atmosfera geral de mistério que permeava cada aspecto da vida na ilha. Você sabia que durante a década de 1960 foi estabelecido na ilha do Bananal
o primeiro programa de pesquisa científica colaborativa entre universidades brasileiras e instituições internacionais. Cientistas de países como França, Alemanha e Estados Unidos trabalharam lado a lado com pesquisadores brasileiros e sábios indígenas, criando um modelo pioneiro de ciência intercultural que influenciaria projetos de preservação ambiental em todo o mundo. Os anos 60 trouxeram também os primeiros turistas e jornalistas interessados em documentar este santuário natural único. Uma equipe da revista National Geographic, liderada pelo fotógrafo James Stanfield, permaneceu na ilha durante 3 meses, produzindo uma reportagem que apresentaria a Ilha do Bananal ao mundo inteiro. Suas fotografias, publicadas na edição de dezembro de 1967, capturaram não apenas a beleza natural extraordinária da região, mas também momentos íntimos da vida cultural dos povos nativos e, surpreendentemente, algumas imagens das misteriosas luzes dançantes, fenômeno que até então havia sido documentado apenas em relatos escritos. Stanfield utilizou técnicas fotográficas avançadas para a época, incluindo filmes de alta sensibilidade e exposições longas que permitiram capturar as sutis manifestações luminosas sobre as águas da ilha. Uma de suas fotografias mais famosas mostra círculos concêntricos de luz que parecem emergir da superfície de um lago calmo, criando padrões geométricos que desafiavam qualquer explicação convencional. Esta imagem se tornou icônica e despertou interesse científico internacional, renovado nos fenômenos únicos da ilha. A crescente atenção externa trouxe benefícios e desafios inesperados. Por um lado, o reconhecimento internacional ajudou a garantir recursos para programas de preservação e pesquisa. Por outro lado, a ilha começou a atrair visitantes nem sempre bem-intencionados, caçadores ilegais, coletores de espécimes raros e até mesmo grupos esotéricos que acreditavam que a ilha possuía propriedades sobrenaturais que poderiam ser exploradas para fins pessoais. Lideranças Carajá, demonstrando uma sabedoria política surpreendente, estabeleceram protocolos rigorosos para o recebimento de visitantes. Criaram um sistema onde cada grupo que desejasse permanecer na ilha por mais de alguns dias deveria passar por um período de observação e aprendizado sobre as tradições locais, garantindo que apenas pessoas genuinamente interessadas em contribuir para a preservação cultural e ambiental fossem autorizadas a desenvolver trabalhos prolongados. Durante este período, emergiu uma nova geração de líderes indígenas que combinava o conhecimento ancestral com educação formal moderna. Jovens como Coarro Carajá, que havia estudado em universidades brasileiras, mas retornado para servir sua comunidade, tornaram-se intermediários fundamentais entre os mundos tradicional e moderno. Eles compreendiam tanto as complexidades burocráticas da sociedade nacional quanto os sutis protocolos espirituais de sua própria cultura. Coarru desenvolveu um programa inovador de documentação cultural que utilizava tecnologias modernas para preservar conhecimentos ancestrais sem descaracterizá-los. Gravações em fita, fotografias respeitosas e até mesmo os primeiros experimentos com filmagem em 16mm foram utilizados para criar um arquivo cultural que serviria tanto para a preservação interna quanto para a educação de pesquisadores externos. Os fenômenos luminosos da ilha continuavam a manifestar-se regularmente, mas agora eram observados e documentados com métodos científicos mais sofisticados. Uma estação de monitoramento permanente, equipada com instrumentos de medição eletromagnética e câmeras de longa exposição,
foi estabelecida em parceria entre universidades brasileiras e institutos de pesquisa internacionais. Os dados coletados confirmaram que as manifestações luminosas seguiam padrões previsíveis relacionados aos ciclos lunares e às variações sazonais da ilha, mas também revelaram correlações inesperadas com atividades solares e até mesmo com eventos astronômicos distantes. Estas descobertas alimentaram teorias sobre a possibilidade de a ilha funcionar como uma espécie de antena natural, captando e amplificando energias cósmicas de formas ainda não compreendidas pela ciência convencional. Como esta terra extraordinária enfrentaria os desafios ambientais e culturais que se intensificariam nas décadas seguintes? Entre as sombras longas projetadas pelas paineiras centenárias, uma equipe de biólogos instalava cuidadosamente seus primeiros equipamentos de monitoramento ecológico permanente, marcando o início de uma nova era na compreensão científica da Ilha do Bananal. Era uma manhã nublada de 1979 e a consciência ambiental global, impulsionada pelos movimentos ecológicos que varriam o mundo, finalmente chegava ao coração verde do Brasil com toda sua urgência e determinação. Dr. Augusto Ruski, o renomado ornitólogo capixaba, conhecido como o Santo dos Colibris, liderava pessoalmente esta expedição que revolucionaria o entendimento sobre a biodiversidade única desta terra encantada. Seus assistentes, jovens biólogos formados nas melhores universidades do país, moviam-se com reverência quase religiosa entre as árvores gigantescas, instalando sensores que monitorariam temperatura, umidade, qualidade do ar e níveis de radiação solar. Cada instrumento era posicionado após consulta com os pajés locais, que indicavam os pontos onde a respiração da ilha era mais intensa, criando uma síntese única entre conhecimento científico moderno e sabedoria ancestral milenar. A fauna da ilha revelava-se ainda mais extraordinária do que as expedições anteriores haviam documentado. Espécies consideradas extintas em outras regiões do país prosperavam neste santuário natural, protegidas por uma combinação de isolamento geográfico e cuidado tradicional dos povos nativos. Araras azuis voavam em bandos sobre lagos cristalinos onde jacarés-açu descansavam placidamente, enquanto onças pintadas caminhavam sem medo pelas trilhas ancestrais, demonstrando a harmonia perfeita que caracterizava este ecossistema único. Dr. Rushi ficou particularmente fascinado com uma espécie de beija-flor que existia exclusivamente na ilha, com plumagem que mudava de cor dependendo da luminosidade ambiente e do período do ano. Estes pequenos seres alados pareciam responder de forma incomum à presença das luzes dançantes, modificando seus padrões de voo e emitindo sons que não eram registrados em nenhuma outra circunstância. É como se eles se comunicassem diretamente com os fenômenos luminosos, anotou em seu diário, sugerindo níveis de sensibilidade que transcendem nossa compreensão atual sobre a percepção animal. Durante este período, chegou à ilha a primeira missão de arqueólogos profissionais, liderada pela professora Niede Guidon, que traria descobertas revolucionárias sobre a antiguidade da ocupação humana na região. Utilizando técnicas de datação por carbono 14 e estratigrafia moderna, sua equipe começou a escavar sistematicamente os sítios indicados pelos próprios Carajá como lugares onde os ancestrais falavam com as pedras. Você sabia que as escavações arqueológicas na Ilha do Bananal revelaram evidências de ocupação humana que remontam a mais de 15.000 anos? Artefatos de pedra lascada e fragmentos de cerâmica
encontrados nas camadas mais profundas, sugerem que a ilha foi habitada continuamente por períodos que excedem a história oficial de qualquer outra região do Brasil central. As descobertas arqueológicas incluíam não apenas ferramentas e utensílios domésticos, mas também objetos cerimoniais de função desconhecida, feitos com materiais que não eram encontrados naturalmente na região. Cristais de quartzo trabalhados com precisão quase industrial, metais que apresentavam composições incomuns e cerâmicas decoradas com símbolos que se repetiam em camadas arqueológicas separadas por milhares de anos, sugerindo uma continuidade cultural extraordinária. Mais intrigante ainda era a descoberta de estruturas subterrâneas que pareciam ter sido construídas para propósitos astronômicos específicos. Alinhamentos de pedras que coincidiam exatamente com nascentes e pontos de sol durante solstícios e equinócios, túneis que direcionavam o olhar para constelações específicas e câmaras circulares, onde a acústica amplificava sons de frequências particulares. A professora Guidon documentou que estas estruturas astronômicas estavam diretamente conectadas aos locais onde as luzes dançantes apareciam com maior frequência, sugerindo que os antigos habitantes da ilha não apenas observavam os fenômenos luminosos, mas haviam construído instalações específicas para interagir com eles. Estamos diante de evidências de uma civilização que integrava conhecimentos astronômicos, arquitetônicos e possivelmente energéticos de forma sofisticada, relatou em suas publicações científicas. Durante os anos 80, a ilha tornou-se um laboratório natural para estudos sobre mudanças climáticas e preservação ambiental. Cientistas de universidades brasileiras e estrangeiras estabeleceram estações de pesquisa permanentes que monitoravam não apenas a fauna e flora local, mas também os padrões climáticos únicos da região. Descobriram que a ilha funcionava como um regulador climático natural, influenciando as chuvas e temperaturas de uma área muito maior do que suas fronteiras geográficas. O microclima da ilha apresentava características inexplicáveis pela topografia e localização geográfica, chuvas que se formavam espontaneamente sobre certas áreas, mesmo quando o céu estava limpo nas regiões circundantes, ventos que mudavam de direção, seguindo padrões circulares específicos e variações de temperatura que criavam zonas microclimáticas ideais para diferentes espécies de plantas e animais. Estes fenômenos climáticos também estavam correlacionados com as aparições das luzes dançantes. Durante as noites, quando os fenômenos luminosos eram mais intensos, os instrumentos meteorológicos registravam mudanças significativas na pressão atmosférica, umidade relativa e ionização do ar, criando condições ideais para a formação de espetáculos naturais únicos. As comunidades Carajá adaptaram-se gradualmente às mudanças trazidas pela presença permanente de pesquisadores, mantendo suas tradições essenciais enquanto incorporavam seletivamente conhecimentos e tecnologias que consideravam benéficos para sua cultura. Jovens indígenas começaram a trabalhar como assistentes de pesquisa, criando pontes inéditas entre metodologias científicas modernas e conhecimentos tradicionais ancestrais. Esta colaboração resultou em descobertas que nenhum dos grupos teria alcançado isoladamente. Quando os cientistas combinaram suas técnicas de monitoramento eletrônico com as observações tradicionais dos povos nativos, conseguiram mapear padrões nos fenômenos naturais da ilha que eram muito mais complexos e extensos
do que qualquer estudo anterior havia conseguido documentar. O final da década de 80 trouxe também os primeiros sinais de pressões externas que ameaçariam o equilíbrio delicado da ilha. Expansão agrícola nas regiões circundantes, projetos de desenvolvimento turístico e interesse de empresas em explorar os recursos naturais da região criaram desafios inéditos para as políticas de preservação. As lideranças indígenas, agora organizadas e apoiadas por uma rede internacional de cientistas e ambientalistas, preparavam-se para enfrentar batalhas que determinariam o futuro desta terra sagrada, que havia preservado seus segredos através de milênios de transformações. Que estratégias seriam desenvolvidas para proteger este patrimônio único durante os desafios que se intensificariam nas décadas seguintes? Nas águas calmas de um lago que refletia perfeitamente as primeiras estrelas da noite, uma cerimônia especial reunia autoridades governamentais, líderes indígenas, cientistas e ambientalistas para celebrar um momento histórico que mudaria para sempre o destino da Ilha do Bananal. Era o dia 11 de abril de 1998 e o presidente da República assinava solenemente o decreto que criava o Parque Nacional da Ilha do Bananal, transformando oficialmente esta terra encantada no maior parque nacional em ilha fluvial do mundo. As chamas das tochas cerimoniais dançavam suavemente na brisa noturna, criando sombras que pareciam celebrar, junto com os presentes, esta vitória da consciência ecológica sobre as pressões do desenvolvimento predatório. O processo de criação do parque havia sido longo e complexo, envolvendo negociações delicadas entre diferentes níveis de governo, organizações indígenas, grupos ambientalistas e interesses econômicos regionais. Durante quase uma década, advogados especializados em direito ambiental e antropólogos culturais trabalharam incansavelmente para desenvolver um modelo de preservação que respeitasse tanto a integridade ecológica da ilha quanto os direitos territoriais e culturais de seus habitantes originais. A estrutura administrativa do parque representava uma inovação pioneira na gestão de unidades de conservação brasileiras. Pela primeira vez na história do país, um parque nacional seria administrado através de uma gestão compartilhada entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, universidades parceiras e as próprias comunidades indígenas, criando um modelo de comanejo que se tornaria referência internacional para projetos similares. Dr. José Lutzenberger, o renomado ecologista gaúcho que se tornara ministro do Meio Ambiente, participou pessoalmente das cerimônias de inauguração. Em seu discurso emocionado e visionário, ele descreveu a ilha como um laboratório vivo onde a humanidade pode aprender novamente a viver em harmonia com as forças fundamentais da natureza. Suas palavras ecoavam entre as árvores centenárias, carregadas pela brisa noturna que trouxe consigo o perfume das flores que só desabrochavam durante os rituais especiais. Os primeiros anos do parque trouxeram transformações significativas na infraestrutura da ilha, sempre projetadas para minimizar o impacto ambiental e respeitar os locais considerados sagrados pelas comunidades tradicionais. Trilhas ecológicas foram abertas seguindo caminhos ancestrais utilizados pelos Carajá há séculos. Pontos de observação foram construídos utilizando materiais locais e técnicas tradicionais de construção, e um centro de visitantes foi erguido em parceria com artesãos indígenas que incorporaram elementos arquitetônicos que contavam a história milenar da ilha. Você sabia que durante a construção da infraestrutura do parque foram descobertos novos sítios arqueológicos
que evidenciam uma rede complexa de comunicação entre a ilha do Bananal e outras regiões da América do Sul. Artefatos encontrados incluem objetos feitos com materiais provenientes dos Andes, da Amazônia e até mesmo do litoral atlântico, sugerindo que a ilha funcionava como um centro de intercâmbio cultural muito antes da chegada dos europeus ao continente. O estabelecimento do parque coincidiu com avanços tecnológicos que permitiram estudos muito mais detalhados dos fenômenos únicos da ilha. Equipamentos de monitoramento por satélite, câmeras de visão noturna de alta sensibilidade e instrumentos de medição eletromagnética de precisão foram instalados em pontos estratégicos, criando uma rede de observação permanente que documentava continuamente as manifestações naturais extraordinárias da região. As luzes dançantes que há séculos fascinavam visitantes e habitantes foram finalmente capturadas em vídeo de alta qualidade durante uma expedição conjunta entre a National Geographic e pesquisadores brasileiros no inverno de 2001. As filmagens revelaram padrões de movimento e intensidade luminosa que seguiam sequências matemáticas complexas, sugerindo que os fenômenos não eram aleatórios, mas seguiam lógicas ainda não compreendidas pela ciência convencional. Dr. Marcelo Gleiser, físico teórico, brasileiro de renome internacional, integrou uma equipe multidisciplinar que estudou estes registros durante 3 anos consecutivos. Suas análises identificaram correlações entre as manifestações luminosas e eventos astronômicos específicos, variações no campo magnético terrestre e até mesmo atividades sísmicas sutis detectadas por equipamentos ultrassensíveis instalados na ilha. A abertura controlada do parque ao turismo ecológico trouxe visitantes de todo o mundo, mas sempre em grupos, pequenos e acompanhados por guias especializados que incluíam tanto biólogos quanto representantes das comunidades indígenas. Este modelo de turismo sustentável tornou-se exemplo internacional, demonstrando como preservação ambiental e desenvolvimento econômico consciente poderiam coexistir harmoniosamente. Entre os visitantes mais notáveis estavam pesquisadores de instituições como Harvard, Oxford e Sorbonne, que vinham estudar não apenas a biodiversidade excepcional da ilha, mas também os conhecimentos tradicionais preservados pelas comunidades nativas. Antropólogos, etnobotânicos, linguistas e até mesmo filósofos encontraram na ilha um laboratório único para suas pesquisas sobre a relação entre humanidade e natureza. O programa de intercâmbio cultural estabelecido pelo parque permitiu que jovens indígenas estudassem em universidades brasileiras e estrangeiras, enquanto estudantes universitários passavam temporadas na ilha aprendendo técnicas tradicionais de sobrevivência, medicina natural e astronomia ancestral. Esta troca de conhecimentos criou uma nova geração de profissionais que combinavam formação acadêmica moderna com sabedoria tradicional milenar. Durante este período, emergiu também um interesse crescente de artistas e escritores que encontravam na ilha uma fonte inesgotável de inspiração. Pintores, músicos, poetas e cineastas desenvolveram obras que capturavam não apenas a beleza visual da região, mas também sua atmosfera única de mistério e espiritualidade. Algumas dessas criações artísticas foram incorporadas aos programas educacionais do parque, ajudando visitantes a compreender dimensões da ilha que transcendiam descrições puramente científicas. Os anos finais do século XX trouxeram reconhecimento internacional para o trabalho de preservação realizado na Ilha do Bananal.
A Unesco incluiu o parque em sua lista de patrimônios naturais da humanidade e organizações ambientais globais passaram a utilizá-lo como modelo para projetos de conservação em outros países. Delegações de conservacionistas da África, Ásia e Europa visitaram regularmente a ilha para estudar suas práticas de gestão sustentável. As comunidades Carajá, que haviam atravessado séculos de transformações, mantendo suas tradições essenciais, encontraram no status de parque nacional uma proteção adicional para seus territórios e cultura. Programas especiais de documentação cultural preservaram cantos, danças, histórias orais e conhecimentos medicinais tradicionais, criando arquivos que garantiriam a transmissão destes saberes para gerações futuras. No entanto, os desafios não haviam terminado. As pressões do mundo moderno continuavam a se intensificar e novos dilemas surgiriam com a chegada do século XXI. Como esta terra sagrada enfrentaria os desafios da era digital e das mudanças climáticas globais? No silêncio azulado de uma madrugada digital, onde a luz suave dos monitores se misturava com o brilho prateado da lua cheia sobre as águas da ilha, uma nova geração de pesquisadores instalava equipamentos que representavam a fronteira mais avançada da tecnologia científica. Era o ano de 2008, e a ilha do Bananal se preparava para entrar na era da conectividade global sem perder sua essência ancestral em um equilíbrio delicado entre inovação tecnológica e preservação cultural que desafiaria todas as expectativas sobre como tradição e modernidade poderiam coexistir harmoniosamente. Dr. Antônio Carlos Diegues, oceanógrafo e especialista em comunidades tradicionais, coordenava pessoalmente a instalação da primeira rede de monitoramento ambiental digital da ilha, um sistema integrado que utilizava sensores remotos, câmeras de alta definição e transmissão via satélite para documentar continuamente os fenômenos naturais únicos da região. Cada equipamento foi posicionado após consulta cuidadosa com os pajés locais, que identificavam os pontos onde a energia da Terra permitiria o funcionamento harmônico dos dispositivos eletrônicos sem interferir nos ciclos espirituais da ilha. A primeira transmissão ao vivo das luzes dançantes para o mundo inteiro aconteceu durante uma noite especial de setembro, quando as condições atmosféricas e astronômicas se alinharam perfeitamente para criar um espetáculo de intensidade excepcional. Milhões de pessoas em todos os continentes puderam testemunhar, através de suas telas de computador, os círculos luminosos que emergiam das águas calmas como flores de luz que desabrochavam e se moviam em padrões hipnóticos de beleza indescritível. Esta transmissão histórica despertou interesse científico internacional renovado e levou à criação do projeto Bananal Digital, uma colaboração entre universidades brasileiras, institutos de pesquisa europeus e organizações indígenas para desenvolver tecnologias específicas que pudessem estudar os fenômenos únicos da ilha sem perturbá-los. Sensores biodegradáveis, câmeras camufladas que se integravam perfeitamente à vegetação e sistemas de comunicação que utilizavam frequências que não interferiam com os padrões naturais da fauna local. Coahu Carajá, agora um respeitado líder tribal formado em antropologia e ciências da computação, tornou-se o coordenador indígena do projeto, garantindo que todas as tecnologias implementadas respeitassem os protocolos culturais de sua comunidade. Sua visão inovadora criou pontes inéditas entre conhecimento ancestral e ciência digital, desenvolvendo aplicações que
utilizavam inteligência artificial para interpretar padrões nas tradições orais Carajá e correlacioná-los com dados ambientais coletados pelos sensores modernos. Você sabia que a Ilha do Bananal se tornou o primeiro local do mundo onde algoritmos de aprendizado de máquina foram treinados utilizando conhecimentos tradicionais indígenas como base de dados? O sistema desenvolvido consegue prever fenômenos naturais da ilha com precisão superior a métodos convencionais, demonstrando a sofisticação científica dos saberes ancestrais quando interpretados através de ferramentas tecnológicas adequadas. A conexão com a internet global trouxe oportunidades educacionais extraordinárias para as comunidades da ilha. Jovens Carajá puderam participar de cursos universitários online enquanto permaneciam em suas aldeias, e seus conhecimentos tradicionais foram compartilhados com estudantes de todo o mundo através de plataformas educacionais especializadas. Este intercâmbio cultural digital criou uma rede global de aprendizado que enriqueceu tanto as comunidades locais quanto a academia internacional. O projeto de documentação cultural digital, iniciado em 2010, utilizou tecnologias de realidade virtual e áudio tridimensional para preservar cerimônias, cantos e narrativas tradicionais de forma que permitisse experiências imersivas para pesquisadores e educadores. Cada gravação era feita com a participação ativa dos próprios Carajá, que controlavam quais aspectos de sua cultura poderiam ser compartilhados e quais deveriam permanecer restritos aos membros da comunidade. As mudanças climáticas globais começaram a afetar sutilmente os padrões naturais da ilha durante esta década, criando desafios inéditos para a preservação ambiental. Os ciclos de enchente e vazante, que haviam seguido ritmos previsíveis durante milênios, apresentaram variações que preocuparam tanto os cientistas quanto os conhecedores tradicionais. Sistemas de monitoramento digital permitiram detectar estas mudanças com precisão sem precedentes, mas foram os pajés Carajá que primeiro compreenderam suas implicações mais profundas. Dr. Carlos Nobre, climatologista brasileiro reconhecido mundialmente, estabeleceu na ilha uma estação de pesquisa sobre mudanças climáticas que se tornou referência internacional. Seus estudos revelaram que a Ilha do Bananal funcionava como um indicador sensível das transformações climáticas globais, reagindo a mudanças atmosféricas sutis muito antes que elas se tornassem evidentes em outras regiões. A ilha era literalmente um termômetro natural do planeta. Os fenômenos luminosos também apresentaram variações correlacionadas com as mudanças climáticas. Análises de dados coletados ao longo de décadas revelaram que a intensidade e frequência das luzes dançantes estavam conectadas não apenas com ciclos astronômicos locais, mas também com mudanças na ionosfera terrestre causadas por alterações na atividade solar e nos padrões de circulação atmosférica global. Esta descoberta levou ao desenvolvimento de teorias sobre a possibilidade de a ilha funcionar como uma espécie de sensor natural para fenômenos cósmicos, captando e amplificando sinais eletromagnéticos de origem solar e estelar através de processos ainda não completamente compreendidos. Cientistas da NASA e da Agência Espacial Europeia começaram a incluir dados da Ilha do Bananal em seus modelos de previsão de tempestades solares e outros eventos espaciais. A década de 2010 trouxe também desafios relacionados à pressão turística crescente. Apesar dos controles rigorosos, o número de pessoas interessadas em visitar a ilha aumentou exponentially
após as transmissões digitais dos fenômenos luminosos. Novas estratégias de gestão sustentável foram desenvolvidas, incluindo sistemas de reserva online que limitavam o número de visitantes e programas educacionais obrigatórios que preparavam turistas para experiências responsáveis na ilha. As redes sociais globais criaram comunidades virtuais de pessoas fascinadas pela Ilha do Bananal, compartilhando experiências, fotografias e teorias sobre seus mistérios. Estas comunidades online ajudaram a divulgar a importância da preservação ambiental e cultural da região, mas também criaram pressões comerciais e expectativas irrealistas que precisaram ser cuidadosamente gerenciadas. As comunidades Carajá adaptaram-se criativamente a estas novas realidades, desenvolvendo projetos de arte digital que combinavam motivos tradicionais com tecnologias contemporâneas. Suas criações, vendidas através de plataformas online, proporcionaram novas fontes de renda que fortaleceram a autonomia econômica da comunidade sem comprometer suas tradições essenciais. Jovens indígenas formados em áreas tecnológicas retornaram à ilha para implementar soluções inovadoras para desafios locais, criando uma síntese única entre formação universitária moderna e sabedoria ancestral. Aplicativos móveis para identificação de plantas medicinais, sistemas de monitoramento ambiental operados por satélite e programas educacionais interativos foram desenvolvidos inteiramente por equipes que combinavam conhecimentos tradicionais e habilidades tecnológicas avançadas. Como esta terra encantada navegaria pelas complexidades crescentes do século XXI, mantendo seus segredos ancestrais enquanto abraçava as possibilidades transformadoras da era digital? Nas águas serenas que refletem as primeiras estrelas de uma noite sem fim, onde o tempo parece sussurrar, segredos que ecoam através dos milênios, a Ilha do Bananal continua sua dança eterna entre mistério e revelação, guardando em cada folha, em cada pedra, em cada movimento das águas, histórias que conectam o primeiro amanhecer da humanidade ao futuro infinito que ainda está por ser escrito. Hoje, enquanto você acompanha esta jornada através dos séculos, a ilha permanece como sempre foi, um santuário onde o impossível se torna cotidiano e onde cada visitante descobre não apenas os segredos de uma terra encantada, mas também mistérios profundos sobre si mesmo. Os anos recentes trouxeram descobertas que desafiam nossa compreensão sobre os limites entre ciência e espiritualidade. Equipamentos quânticos de última geração, instalados discretamente em pontos específicos da ilha, detectaram flutuações no tecido do espaço-tempo que coincidem exatamente com as aparições das luzes dançantes. Dr. Amit Goswami, físico quântico e pesquisador da consciência, estabeleceu na ilha um laboratório que explora as fronteiras entre física moderna e tradições contemplativas ancestrais, criando um diálogo inédito entre ciência de ponta e sabedoria milenar. As comunidades Carajá, agora guardiãs reconhecidas internacionalmente de conhecimentos que transcendem gerações, desenvolveram programas de intercâmbio espiritual que atraem buscadores, cientistas e artistas de todos os continentes. Suas cerimônias de iniciação, adaptadas respeitosamente para incluir visitantes sinceros, oferecem experiências transformadoras que muitos descrevem como encontros diretos com dimensões mais profundas da realidade. Se você acordou agora, me conte o que estava sonhando. Afinal, os sonhos também fazem parte da história, e nesta ilha, a fronteira entre sonho e vigília é mais tênue do que em qualquer outro lugar do planeta.
As luzes dançantes continuam a aparecer com regularidade hipnótica, mas agora são compreendidas não apenas como fenômenos naturais isolados, mas como manifestações de uma inteligência planetária que utiliza a ilha como ponto de comunicação com outras dimensões da existência. Câmeras de altíssima resolução capturam detalhes que revelam estruturas geométricas perfeitas dentro das manifestações luminosas, padrões que correspondem a sequências matemáticas encontradas na natureza, desde a disposição das sementes nos girassóis até a estrutura espiral das galáxias distantes. Você sabia que recentes estudos revelaram que a água dos lagos da Ilha do Bananal possui uma estrutura molecular única que não é encontrada em nenhum outro lugar da Terra? Esta água especial parece amplificar as propriedades curativas de plantas medicinais locais e apresenta características que desafiam as leis conhecidas da química, sugerindo que a própria substância da vida assume formas extraordinárias neste ambiente único. Crianças nascidas na ilha durante as últimas décadas demonstram capacidades cognitivas e intuitivas que intrigam pesquisadores em desenvolvimento humano. Elas parecem compreender instintivamente padrões complexos na natureza, comunicam-se com animais de formas que transcendem métodos convencionais e desenvolvem naturalmente habilidades artísticas e matemáticas que normalmente requerem anos de treinamento especializado. A ilha tornou-se um centro de peregrinação para pessoas que buscam cura física, emocional e espiritual. Médicos e terapeutas de medicina integrativa documentaram taxas de recuperação inexplicavelmente altas entre pacientes que passam períodos na ilha, especialmente aqueles que participam das cerimônias tradicionais de harmonização com as energias naturais locais. Artistas contemporâneos encontram na ilha uma fonte inesgotável de inspiração, que produz obras que transcendem categorias estéticas convencionais. Pinturas, esculturas, composições musicais e performances criadas durante residências artísticas na ilha apresentam qualidades que críticos descrevem como emanações diretas do inconsciente coletivo, obras que parecem canal, energias criativas que vão além da expressão individual dos artistas. Projetos de conservação desenvolvidos na ilha tornaram-se modelos para a preservação ambiental em todo o mundo. Técnicas que combinam conhecimentos tradicionais com tecnologias sustentáveis de ponta demonstram como humanidade e natureza podem coexistir em harmonia perfeita, criando sistemas que não apenas preservam ecossistemas existentes, mas os enriquecem e expandem de formas que beneficiam todas as formas de vida. A conectividade digital global permite que pessoas em qualquer lugar do planeta participem virtualmente das experiências da ilha através de transmissões em tempo real, aplicações de realidade virtual e programas educacionais interativos. No entanto, estas tecnologias são utilizadas de formas que amplificam, ao invés de substituir, a conexão direta com a natureza e com os mistérios profundos que ela oferece. Pesquisadores em neurociência descobriram que pessoas que passam tempo na ilha desenvolvem padrões de atividade cerebral únicos, caracterizados por maior sincronização entre hemisférios cerebrais e ativação de áreas normalmente dormentes em populações urbanas. Estes padrões neurológicos estão associados a aumentos significativos em criatividade, intuição, capacidade empática e sensação geral de bem-estar que persiste muito além do período de permanência na ilha. As tradições orais dos Carajá,
agora documentadas através de tecnologias de preservação cultural de última geração, revelam camadas de significado que se desdobram como flores celestiais, oferecendo insights sobre questões fundamentais da existência humana que permanecem relevantes independentemente das transformações tecnológicas e sociais do mundo contemporâneo. Jovens líderes indígenas formados tanto nas universidades mais prestigiosas do mundo quanto nas escolas tradicionais de seus ancestrais emergiram como vozes importantes em discussões globais sobre sustentabilidade, espiritualidade e futuro da humanidade. Suas perspectivas únicas, que integram sabedoria ancestral com compreensão científica moderna, oferecem esperança e direcionamento para uma civilização que busca redescobrir seu lugar harmonioso no cosmos. E assim, enquanto as águas do Araguaia continuam a abraçar suavemente esta ilha encantada, carregando em sua corrente eterna as histórias de todos os que já caminharam por estas terras sagradas, os mistérios da Ilha do Bananal permanecem vivos e pulsantes, esperando por corações abertos e mentes curiosas que estejam prontos para descobrir que os verdadeiros tesouros da existência não são encontrados em cofres enterrados, mas na capacidade infinita de maravilhar-se diante do milagre cotidiano da vida. Assim, fechamos mais uma página do Livro do Tempo, deixando você no aconchego da noite. Quem sabe, no silêncio dos sonhos, uma civilização perdida não venha lhe contar um segredo? Boa noite, guardião da memória.